Lição de número 51 tem como título O Sofrimento e o Triunfo do Servo. Essa lição ela pega o finalzinho do capítulo 52 e vai até o final do capítulo 53. Então o nosso texto básico ele está lá em Isaías capítulo 52, do 13 até o capítulo 53, versículo 12. Ou seja, do 13 a 15 e do 1 até o 12. Amém? Vamos lá fazer essa leitura. A palavra de Deus, no versículo de número 13, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime. Amém. Essa passagem aqui é uma das passagens mais conhecidas do Velho Testamento, né? Ela fala da paixão, do sofrimento do servo de Cristo, e com certeza é uma das passagens também mais queridas do Velho Testamento, né? Muito citada, muito pregada, muito falada nas igrejas. Então, uma das passagens mais queridas e importantes do Antigo Testamento. Estes versículos apresentam o servo sofrendo vicariamente pelos pecados dos homens. A interpretação judaica dessa passagem aqui, tradicional, entende a passagem como uma referência ao Messias. Então o judeu, primeiramente, quando leu isso aqui, entendeu que se tratava do Messias, como fizeram evidentemente os primeiros cristãos. Então, para qualquer crente que eu leia uma passagem dessa aqui, logo ele vai associar ele como Jesus, né? Não tem nem como falar que é outra pessoa, para qualquer crente, qualquer cristão. Para quem o Messias ao qual o texto se refere é Jesus. Como em Atos 8,35, alguém abre aí para mim, Atos 8,35, já lê aí. Então Filipe, abrindo a sua boca, começou nessa escritura lhes anunciar a Jesus. Certo? Pode passar? No século XII, apenas no século XII, surgiu a ideia de que o servo aqui se refere à nação de Israel. Então, depois, mais para o futuro, a opinião se tornou corrente no judaísmo. Então o judeu pegou e falou assim: não, isso aqui não fala de Jesus, né? Isso aqui fala de Israel como nação. Então ficou, 1.200 anos para ele poder olhar isso aqui, 1.200 anos que eu estou falando aqui depois de Cristo, né? Antes disso, mais tempo ainda, mais uns 700 anos. Então, 1.200 anos depois de Cristo, eles pegam essa mesma passagem e falam assim: não se fala de Jesus, não se fala do Messias aqui, se fala de Israel como nação. Então não aceitaram mais que isso aqui era Jesus, né? Se refere a Israel como nação, opinião que se tornou corrente no judaísmo. No entanto, o servo é distinto de meu povo, como a gente vê lá em Isaías, aqui mesmo em Isaías 53, versículo 8. Alguém lê para mim aí o versículo 8? O mesmo texto que está, Isaías 53, 8. Então a opressão e do juízo foi tirada, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então, é muito diferente aqui falar de Jesus e falar de Israel. Aqui mesmo no próprio texto ele distingue os dois, de essa pessoa, desse servo que ele está falando aqui, e de Israel. Então não tem nem como falar que uma passagem dessa aqui se refere o servo como a nação. Mas o servo aqui também é descrito, e a nação também é descrita como dois seres diferentes aqui, duas pessoas separadas. E é uma vítima inocente, no meu povo, algo que não se podia dizer acerca de Israel como nação. 53:9, pode ler aí também? Pusera a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca.
Então, o servo aqui, ele é descrito como uma pessoa inocente, que foi colocado entre os maus, mas ele não tinha culpa. Agora, Israel, sempre que fala do meu povo, meu servo, como nação, está falando de um povo que peca, de um povo que comete iniquidade, de um povo que não é tido como inocente, como diz assim, posto em que nunca fez injustiça. Como que você fala que Israel é esse texto aqui? Não tem como falar. Lá Deus de Jacó, né, que é o primeiro patriarca, já cometeu injustiça, já foi usurpador, já fez tanta coisa errada, já passou o sol para trás e fez tanta coisa. É porque é muito simples. Você pega todos os homens do Novo Testamento, como Filipe, que você leu aí, que anunciou essa passagem aqui de Isaías que estava lendo lá, e ele já falou que era Jesus. Os outros todos que falam de passagem do Antigo Testamento de Isaías referem a ele como Jesus, esse servo, com todas essas qualidades aqui. Tudo o que Jesus passou é semelhante e igual ao que está aqui. Aí o judeu que não aceita Jesus como divindade, não aceita Jesus como Salvador, não aceita Jesus como o servo, o Messias, ele pega uma passagem dessa aqui que dá muito na cara que fala de Jesus e fala que é quem? Ah, é Israel. Deus não está falando de Jesus, Deus não está falando desse profeta, está falando de Israel como nação. Só que no próprio texto aqui não tem como negar que fala de duas pessoas. Paulo nas cartas de Coríntios fala, Romanos fala, ele cita essa passagem de Isaías, Paulo cita, Pedro também cita. No Novo Testamento também, os evangelistas também citam. Sim. Lá em Lucas mesmo, fala assim que ele veio para libertar os cativos, para pôr em libertação os oprimidos, né? E dar vista aos cegos, os coxos, né? Fazer andar. Ele cita tudo sobre Jesus lá. Exatamente, Jesus aqui é muito bem revelado aqui em Isaías, não tem como negar, né? Só que como eles não aceitam, então eles têm que puxar o negócio para o lado deles, para não falar que Isaías também estava mentindo, e aí fala que Isaías fala de outra coisa, não daquilo que foi interpretado, né? Então aqui, olha só, Jesus, né? Aqui descrito, dos versículos 13 até o 15, ele fala: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Então, as mesmas palavras, né, a preeminência do servo, exaltado e elevado, as mesmas palavras são usadas em relação a Deus em Isaías 6.1, alguém abrir? Isaías 6.1, outro irmão vai abrir lá em Michel, pode abrir lá em Filipenses 2, do 9 ao 11, e depois o irmão do leu o versículo 14 para mim aí, Isaías 52, 14. Essa passagem que eu falei agora aqui está em Lucas 4, versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, a curar os quebrantados de coração, a pregoar a libertação dos cativos e dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos. Está lá em Isaías. Isaías capítulo 61. É a mesma passagem. Então, as mesmas palavras são usadas em relação a Deus, Isaías 6.1. Quem achou? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Então, aqui ele fala, né, exaltado e elevado, e será muito sublime. As mesmas palavras aqui, elevado e muito sublime, é usado também em referência a Deus, né? Mais uma prova aqui que está falando do Messias e não falando de Israel como nação, né? Logo no versículo 13. Aí, também temos Filipenses 2, do 9 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Como resultado dos maus tratos que foram infligidos pelos soldados de Pilatos, o aspecto do Messias estava muito desfigurado. Pode ler Isaías 14? Pasmaram à vista deles, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que qualquer outro, a sua
Então, aqui fala do sofrimento de Cristo lá no finalzinho, quando os soldados capturaram ele, eles infligiram muito, né, contra a carne de Cristo. Quem já assistiu aquele filme lá, A Paixão de Cristo, tem uma noção boa de como que foi aquilo lá. Foi mais ou menos daquela forma, porque as armas que eles usaram contra Jesus ali para fazer sofrimento e dano foram aquelas mesmas, né? Mostra lá o soldado, né, com um chicote na mão, que tinha aquelas 7 cordinhas, né, 7 cordinhas na ponta, e com espinhos de ferro, né, com pedaços de ferro, ou era ossos, batia que na hora que puxava até rasgava a carne de Cristo. Foi daquela forma lá mesmo. Você vê o sangue todo no chão, dá para imaginar, né? A coroa de espinhos indianos que perfuravam a pele, né? Os olhos até saltavam para fora. Foi algo tão terrível que Jesus ficou desfigurado. Fala que não tinha como reconhecer Cristo, né? Seu aspecto estava tão desfigurado como o de qualquer outro, a sua aparência mais do que a dos filhos dos homens. Então estava muito machucado, muito, né, ferido, quando antes mesmo dele ir para a cruz, qual ele ia sofrer muito ainda. Então, de modo que ele não podia ser reconhecido como ser humano, né? Fala que era muito diferente dos outros homens, de tão machucado que ele estava, né? Então estava todo ensanguentado, todo cortado, todo doído. E aí ele foi para a cruz e não deu tempo nem de quebrar a perna dele para ele morrer mais logo, né? Por que quebrar as pernas? Às vezes a pessoa não entende o porquê que eles iam quebrar as pernas de Jesus. A morte de cruz é uma morte por asfixia. A pessoa morre sem ar. Mas como que a pessoa morre sem ar? Ele está lá crucificado, né? E o peso do seu corpo vai cedendo e vai abaixando. Dessa forma aqui, o teu pulmão, né, as suas partes respiratórias aqui não suportam a pressão, de forma que você não respira. Você não consegue respirar, então você morre sem ar. E é essa que é a morte de cruz. E por que quebra as pernas então? Porque você fica apoiado na sua perna lá embaixo, né, como ele estava apoiado. E aí, ao quebrar as pernas, cede mais rápido e a pessoa morre mais logo, para poder morrer logo, porque logo seria domingo de Páscoa, né? Então não podia morrer na Páscoa. Aí o que acontece? A tradição judaica não pode morrer, tem que lembrar disso. Então o que acontece? Eles foram lá quebrar as pernas e a gente tinha morrido, porque ele foi perfurado, ele foi cortado, ele foi chicoteado. Por que ele tinha morrido? Porque é uma passagem do Velho Testamento que tinha que se cumprir no Novo, né? O Salmo Davi falou que nenhum dos seus ossos se quebraria. Exatamente. Então, quando ele morreu, cumprir tudo, né? E para cumprir tudo, ele tinha que morrer antes. Se ele demorasse mais, ele ia quebrar a perna. Ele ia quebrar porque tinha que morrer. Aí o salmo não ia se cumprir. Ele tinha que cumprir. Exatamente. Eu estava até procurando aqui, não encontrei essa passagem. Procura no Google o que você acha aí. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. É Salmos. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Tá? Salmos. Então, no versículo 15 ele fala: assim causará admiração nas nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Então, causará admiração. 34? Causará admiração. O mais correto é aspergirá. Em decorrência do seu sacrifício, ele poderia aspergir a muitos, como o sacerdote fazia para purificar o povo. Isso aqui é uma referência ao sangue de Cristo que é aspergido, né? No passado, o sumo sacerdote aspergia o sangue como um sinal de purificação, né? Para poder perdoar os pecados. E Jesus fez da mesma forma, como um cordeiro sendo morto na cruz. Aqui no Salmo 34, 20, diz assim: eles guardam todos os seus ossos, não se quebram, eles nenhum. Exatamente. Alguém abriu aí em 1 Pedro 1:2? Se ninguém abriu, abre aí. 1 Pedro 1:2 e lê para mim. Lê? Eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz que sejam multiplicadas. Então ele foi enviado para isso, né? Seu sangue para ser aspergido, para perdoar os pecados.
Aí no versículo número 1, do 1 até o 3, a pessoa do servo, o braço do Senhor, representa o poder do Senhor dos milagres passados e dos milagres futuros operados pelo Messias. Então, quem creu na nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor? Hein? Então, esse braço aqui é falando do poder de Deus sobre o seu povo. Renovo, literalmente, um filhote lactante, frágil e indefeso. Vamos tratar com 11:1. Olha aqui. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Então, se a gente contrastar aqui com o capítulo 11, versículo 1, falando dele como um renovo, como algo indefeso. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Aqui já tem outro sentido, né? Esse renovo aqui. Esse renovo, esse rebento aqui, é como um tronco de uma árvore cortada, o qual sai novas ramificações, né? Então Jesus era o renovo aqui da raiz de Davi, um povo que né, não agradava mais a Deus, que tinha uma velha aliança, agora foi cortado aquela velha tradição, aquele pecado, e foi nascendo um renovo, que é Jesus aqui, que vem da linhagem de Jessé, né, filho de Davi. E aqui esse renovo tem outro significado, né? Foi subindo como renovo perante ele, renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Pode passar aí? Essa parte, raiz de uma terra seca, uma alusão à origem humilde do Messias. Então, Jesus nasceu numa terra seca, né? Belém, de um lugar que não é famoso, né? Uma cidade de interior, pequenininha, né? Não via nada que prestasse de Belém. O que Natanael falou, né? Pode vir alguma coisa boa de Belém? Não tem nada de bom ver lá, né? É um negócio muito inferior, né? Não é Jerusalém, né? Não é uma cidade grande. Então, ele veio de uma terra seca, né? Em referência ao lugar humilde. Não haveria coisa alguma em sua aparência pessoal que atrairia os homens a ele, né? Como ele fala aqui no versículo 2, no finalzinho aqui, olhando para ele, não tinha nada que chamava atenção. Ou seja, não era como o Saul, que é descrito na Bíblia, né? Como um homem famoso, bonito, alto, né? Que todo mundo olhava para ele e falava assim: esse aí tem jeitão de rei mesmo, né? Agora olhava para Cristo, olhava um homem humilde, família pobre, não tinha formosura na sua face, né? Mas o que Cristo tinha dentro dele, né? Divindade de Jesus, atraía as pessoas pelas palavras, né? Por descrição do reino de Deus. Mas fisicamente, olhava-se para ele e não se dava nada para Jesus, né? É isso que ele quer dizer aqui. Não tinha aparência, né? Ele experimentaria sofrimento, dores, mas os homens não reconheceriam o seu valor. No versículo 3 ele fala: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, e como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Então ele trabalhava, era experimentado em dores, sofreu, padeceu, fez tudo por amor à humanidade, né, explicando todo o seu reino, mas os homens não fizeram dele caso, muitos não acreditaram nele, outros não aceitaram o Evangelho de Jesus, né, esconderam o rosto de Cristo, não lhe deram portar, né? A paixão do servo. Os homens pensariam que Deus estava fazendo o servo sofrer pelos próprios pecados, mas a verdade é que ele sofreu vicariamente pelos pecados da humanidade. Então no versículo 4 ele fala: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido e de Deus e oprimido. Então, a morte de Cristo, como a gente sabe, né, foi um sofrer, um padecer, não pelos seus pecados. Ele morreu pelos pecados da humanidade. Ele morreu com os pecados da humanidade, quer dizer. Traspassado, termo apropriado para a crucificação. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades.
Então, como a gente sabe, né, Jesus, quando foi crucificado, a gente sabe bem, né, que a cruz não era para ele, a cruz era para um homem chamado Barrabás, né? E aquele ladrão, como já tinha feito a cruz sob medida para ele, né, a cruz era feita sob medida, ela era maior. E na crucificação, geralmente, eles prendiam a mão nas pontas com cadeias, né, com algemas, ou outros eles amarravam cordas. Só que o tamanho não estava dando certo para Cristo, né? E acharam uma outra solução para poder prender Jesus na cruz, que foi bater pregos, cravos grandes no seu punho, né, nas suas mãos, né? Uns falam que é aqui, outros falam que é aqui, né? E dessa forma conseguiram prender Jesus lá, porque ele não dava o tamanho da cruz, ele era menor do que Barrabás. Então bateram, traspassaram Jesus, né, nas mãos para poder segurar ele na cruz. Fora a lança, né, que também foi traspassada, a lança que pegou no seu lado. O castigo que nos traz a paz. O castigo que ele sofreu nos obteve paz ou bem-estar. Então no versículo 5 ele fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sem o castigo de Cristo, sem o sofrimento de Cristo, sem a morte de Cristo como sacrifício na cruz, nós não teríamos a reconexão com Deus, nós não teríamos a salvação que nós temos hoje. Então esse bem-estar, essa paz que ele fala aqui, é paz com Deus, né? É a paz que nós temos com Deus por causa do sofrimento e castigo de Jesus, né? Morte e ressurreição. A passividade do servo não abriu a boca. No versículo 7 fala: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro levado ao matador, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Essa passagem aqui é a passagem, né, que causa mais emoção nas pessoas. Por quê? Quando a gente imagina a cena de uma ovelha sendo levada para o matador, a ovelha não faz escândalo, né? A ovelha, quando ela vai ser levada para o matador, ela sabe que ela vai morrer, ela chora, ela não faz berreiro, né? Dá até dó de ver uma cena dessa. Pega um bode e vai matar o bode, você vê, o que ele vai fazer? O bode vai armar um berreiro, ele vai espernear, ele vai te chutar, ele vai te cabeçar, ele vai fazer tudo para ele não morrer, né? Então Jesus foi comparado como uma ovelha, né? Não como um bode. Ele foi comparado como uma ovelha levada ao matador, que ficou quieto, sabendo que a hora dele era chegada. Ele sabia tudo aquilo que ia acontecer, né? Não abriu a boca. Alguém abre em Mateus 26, 63 e 64. E Jesus, porém, guardava silêncio, e insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele não falava nada. Pode ver? Você leu os dois? Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo vós, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então Jesus, né, nem falou mesmo que ele era, né, o Filho de Deus, o Rei dos Judeus, como o homem me disse, né? Ele falou assim: você eu disse. Aí que ele ficou mais bravo ainda, né? E logo Jesus também profetizou sobre a sua segunda vinda ali também, né? Quando foi posto sob juramento, Jesus afirmou sua divindade. O versículo 8 pode ser parafraseado como: ele foi morto por meio da opressão, e quem dentre aqueles da sua geração compreendeu, ele foi morto pelas transgressões do meu povo. No versículo 8 ele diz assim: por juízo o opressor foi arrebatado, e a sua linhagem quem o cogitou? Então pode ser parafraseado dessa forma de entender melhor. A intenção dos soldados era sepultar Jesus como os perversos, como a gente viu já, né? Visto que o consideravam um criminoso. Em vez disso, ele foi sepultado de modo honroso no túmulo providenciado por José de Arimateia. No versículo 9 ele fala: designaram a sepultura com os perversos. Eles queriam sepultar ele junto dos criminosos, porque ele morreu ao lado de dois ladrões, né? Mas com o rico esteve na sua morte. O José de Arimateia tinha um túmulo lá, não tinha sido usado, e não foi usado aquela mesma cama por ninguém depois, né? E ele morreu e foi sepultado lá, perto do Monte Gólgota.
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Pelo menos na morte de Cristo foi honrado, né? Apesar de eles não terem um túmulo para sepultar ele foi sepultado nesse lugar deste homem, chamado José, da cidade de Arimateia. Porção do servo, versículo 10 até o 12. Todavia agradou ao Senhor moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A porção do servo, todo o seu ser, inclusive a sua alma, fez parte da sua oferta, no versículo 10. A palavra é usada em Levíticos, do capítulo 6 até o capítulo 7, esse a gente não vai ler. Para a oferta pela culpa, que exigia uma restituição de 120% do valor. Alguém abre lá em Levíticos 6, versículo 5. Verá a sua posteridade, aqueles que viriam a crer nele. Então, alguém abre para mim? Levíticos 6, 5. Então, a morte de cruz, né, a morte de Jesus foi para esse fim, como oferta pelo pecado. E quando ele visse, né, todo o resultado que daria a sua morte, né, a sua semente plantada, ele se alegraria, apesar da dor toda que ele sentiu naquele momento, né, porque faria a vontade do Senhor prosperar na obra que ele fez, né? Quem achou aí, pode ler? Ninguém. Então, a oferta da culpa, ela exigia essa restituição alta. E essa mesma palavra aqui foi usada nesse versículo aqui, oferta pelo pecado, né? Então, a morte de Cristo exigiu muito, né? Exigiu mais do que o ser humano poderia aguentar, né? Isso quer dizer 120% nesse caso aqui, né? Parafraseando aqui essa situação aqui, né? Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, e da sua alma ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Prolongará os seus dias, depois de ter sido oferecido como oferta pela culpa, exigiria a ressurreição corporal. Então ele fala: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então Jesus, ele morreu, né? No entanto, ele também ressuscitou, porque não teria como ele fazer a obra completa se ele tivesse só morrido. Se ele tivesse só morrido, seria como um homem qualquer que veio, morreu, né? Como uma pessoa justa. No entanto, não fez aquilo que tinha que fazer. Então ele teve que vencer a morte com o seu conhecimento. No versículo 11, com o conhecimento dele a seu respeito. Nós temos referência em Romanos 3, 26. Alguém abre? Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E muitos aqui usaram os mesmos do versículo 11. Então no versículo 12 ele fala: porque eu lhe darei muitos como a sua parte. Aqui falando, esses muitos falando da igreja de hoje, dos novos convertidos. Amém? Ficou alguma dúvida? Algum comentário? Alguém quer fazer? Não? Então, próxima lição, capítulo 54, versículo 1 até o versículo 17, título: a salvação oferecida pelo servo, o cântico da salvação.